Coragem. Coragem não é a ausência de medo, é agir independentemente do medo. Cara, mais um podcast aqui em Campos do Jordão. Friozinho gostoso, céu azulado e eu tô com um rapaz aqui, um cara que eu me conectei há pouco tempo e é uma das pessoas mais corajosas que eu já vi na minha frente, porque é uma pessoa que tomou uma decisão e tá vivendo algo extraordinário. Eu quero contar essa história para vocês. Tá muito legal esse podcast, essa nossa temporada de inverno, e eu tô aqui com o meu amigo Rodrigo Leite. Uma salva de palmas para ele! Rodrigão, seja muito bem-vindo, irmão. Obrigado por ter vindo aqui em Campos do Jordão e principalmente por ter se desafiado, né? Porque há 2 semanas o Rodrigo nunca nem imaginava estar num podcast. Aliás, um podcast que vai entregar uma mensagem para o empresário, para o contador, um podcast que hoje alcança milhares de pessoas, né? Não só no canal do YouTube, mas principalmente pelo Instagram. Então, Rodrigão, eu estou muito feliz que você está aqui. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. E antes de mais nada, eu quero pedir para você que tem que dar esse passo, tem que criar coragem, inclusive frente às câmeras, porque o Rodrigo já é um empresário de sucesso. Ele vem crescendo a empresa dele e ele entendeu que ele precisava jogar um jogo diferente. Então esse podcast é para você que quer jogar um jogo diferente. E se você quer ter coragem, faz o seguinte, comece tomando a coragem de clicar no botão para seguir esse canal, compartilhar esse vídeo, comentar, deixa a sua interação. É muito importante pra gente que você comente, que você faça isso, para que a gente possa continuar produzindo conteúdo para você e que esse conteúdo se torne relevante e o YouTube entregue para mais pessoas. Rodrigão, vamos começar já da porrada assim. Você que é um cara que empreende. Quando eu conheci o Rodrigo, aliás, ele é um cara que é muito ligado aos processos, a operação do negócio. Eu falei, cara, eu tenho muito para aprender com você. Quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar e eu tenho que aprender com você. Fala, pô, Johnny, comigo é com você mesmo. Porque eu tenho certeza que você é muito melhor do que eu em várias coisas. E eu posso também ajudar, eu posso te contribuir na sua jornada, cara. A gente pode criar um caminho juntos. E ele acreditou nisso. E o Rodrigo, ele é muito bom na eficiência operacional do escritório. E é um cara que vem crescendo, principalmente por fazer um belo trabalho. Rodrigo, na sua opinião, hoje, o que o seu escritório faz, o que o Rodrigo faz de melhor em relação aos processos contábeis? Como que você trata o cliente lá do seu escritório? Eu trato o cliente ali na Direciona como se fosse uma multinacional. Então, mesmo se eu tenho um cliente ali que tem apenas um funcionário, a contabilidade ela vai funcionar do começo, meio e fim. Então, departamento fiscal, departamento contábil, departamento pessoal, eu vou tratar sempre o cliente como se fosse uma multinacional. Porque ali na minha história, dentro das multinacionais, eu cheguei no topo. E eu resolvi sair do topo para abrir e empreender no escritório contábil. Então eu falo isso para todo mundo, né? Então quando o cliente adentra, direciona, ele não tem esse atendimento nos outros escritórios. Porque os escritórios, eles acabam entendendo que tem que entregar uma contabilidade de escritório. Hoje a mentalidade está mudando, né? Mas hoje muito poucos escritórios têm essa mentalidade de... Porque a gente fala, o cliente, você tem que tratar ele como se ele fosse gigante, não grande. E quando você entrega um trabalho de qualidade no mesmo papel de uma multinacional, onde os caras recebem relatórios com gráficos e tudo mais, o cliente olha para você e fala, opa, eu nunca vi esse tipo de serviço. Então é o meu diferencial até dos meus concorrentes que eu vejo quando eu recebo o cliente. Olha que insight poderoso que ele deu agora. É como você enxerga o seu cliente. Como você enxerga o seu cliente? Porque a partir do momento que você decide trabalhar para ele, não é o seu cliente te escolhendo, é você escolhendo o seu cliente. Como que você enxerga ele? Porque se você não enxergar ele e agregar valor na jornada dele, algo está errado. Ah, Johnny, mas eu enxergo ele pequeno porque ele é pequeno. Então, será que você deve trabalhar para esse mercado? Será que não é melhor você trabalhar para um outro mercado, talvez um mercado maior? Ou será que você não tem que passar a enxergar o seu cliente de uma forma diferente? Ele falou, enxergue o seu cliente não como um grande cliente, mas como um gigante. Porque aí você vai conseguir agregar mais valor para ele. E, Rodrigo, como que é, por exemplo, hoje, na sua empresa, o processo de onboarding? Ou seja, o cliente ele veio para trabalhar na Direciona e ele quer entrar e se sentir abraçado, se sentir encantado. Ele recebeu uma indicação, às vezes, de algum cliente seu que você já faz um bom trabalho.
qual é a preocupação quando ele entra? Quais são os principais passos que vocês, os cuidados que vocês tomam? Primeira coisa que eu aviso, eu falo para ele, olha, toda entrada ela é traumática no escritório. Porque como meu jeito de trabalhar é diferente, falo para ele, eu vou encontrar erros no seu contador. Então, às vezes você está 10, 15, 20 anos e eu vou penalizar o seu contador com coisa que talvez você nunca sabia que estava acontecendo. E aí eu mostro para ele a forma que a gente entrega o trabalho, como a gente revisa, como a gente controla. Hoje, se um cliente atrasar um pagamento, no dia seguinte de imposto a gente informa ele, ó, não foi pago o DARF ontem. Então a gente tem sistemas operacionais e de inteligência para olhar o cliente num todo. Então ele sabe que ali ele vai ser muito bem visto em todo o quesito contábil fiscal. Então ele olha aquilo e ele fala, pô, mas nunca me foi cobrado. Uma deficiência que eu vejo dos outros escritórios, que é o que eu mais ganho cliente, porque até estar no Fire, a minha única forma era ter indicação de cliente, eu não imaginava que serviço contábil poderia ser vendido, então eu falava para o cliente, cadê seu livro diário registrado? Livro diário, aí você fala com esse contador, o contador fala assim, essa empresa não tem serviço de escrituração contábil. E aí a gente sabe que aí é um alerta para muitos contadores aí, o que dá isenção de imposto de renda para que o sócio receba a distribuição de lucro é o registro do livro diário. Então, se eu não tenho esse registro, o cliente ele pode estar sendo tributado a 27,5% de tudo que ele retirou. Então é um risco muito grande. E é isso onde eu bato e eu acabo conquistando, porque aí vem um cliente, vê que ele estava descoberto fiscalmente. E aí ele fala para o amigo, fala para o vizinho, e aí eu começo a ganhar cliente assim. Então eu cresci nessa solidez de um bom trabalho para um cliente meu. E você identifica num problema uma grande oportunidade. Sim. Então é muito legal a gente entender um pouco a cabeça do ser humano. O ser humano, por si só, ele é avesso às mudanças. Então ele já é avesso a qualquer mudança. Ele é um cara que, poxa, mudou o caminho dele, a rota dele, o que ele está acostumado a fazer, ele já se sente desconfortável. Só que você imagina mudar e mexer com o patrimônio de uma empresa. Para você mudar, às vezes, o procedimento ou o processo do próprio escritório de contabilidade, que era entregue de uma forma e vai ser entregue de outra. Cara, uma das coisas mais difíceis de você trocar no mercado hoje é contabilidade. Dizem que é a segunda coisa mais difícil. A primeira mais difícil é o sistema. Sistemas são mais traumáticos à mudança do que a troca de contabilidade. Mas contabilidade também é difícil. E eu costumo dizer que aquele primeiro contador que fez sentido para você no início da sua jornada e que tá tudo bem, poxa, era um contador porta a porta, era indicado pelo tio, pelo primo, pelo pai, pelo irmão, fez sentido, talvez com o crescimento da sua empresa, ele não faça mais sentido. O contador, advogado, parceiro estratégico, fornecedor que fez você chegar ao faturamento de 100 mil reais por mês, não vai ser o mesmo, vai fazer você chegar a mais de 1 milhão, 100 milhões, 200 milhões, quantos milhões mais que você conseguir fazer. Porque você precisa estar reavaliando constantemente seu parceiro estratégico. E o Rodrigo, o que ele faz? Ele faz, pelo que eu entendi, um diagnóstico de boas práticas, de eventuais problemas que essa empresa não está cumprindo ou está descumprindo. E nesse momento já aponta, e nesse momento de transição é um momento traumático porque exige paciência, exige conhecer o cliente, exige identificar o que está errado e solucionar. E eu imagino, Rodrigo, que depois de um tempo o processo entra no flow e as coisas melhoram, o relacionamento também melhora. Nesse começo, assim, como que tem sido o cliente tem se conscientizado, tem entendido? Você usa bastante a comunicação clara e transparente para dizer para ele, cara, no começo vai ter esse problema, mas depois a gente vai entrar no flow, vai dar certo. Eu aviso sempre que ele entra no escritório, esse trauma que vai acontecer, e sempre é batata. Eu nunca recebi um cliente de outro escritório onde a contabilidade estava 100%. Então eu deixo até aqui, né? Porque às vezes é uma rachadura que você encontra, porque para trocar de contabilidade, o cliente precisa ter a desconfiança. Se ele tiver uma pequena desconfiança, acabou com você. E aí eu falo para ele, a entrada você vai ter 30 dias de atenção especial minha do meu time. Porque em 30 dias a gente tem que fazer virar todo o negócio. Porque aí vai ter folha, vai ter pagamento, vai ter importação de nota. Então 30 dias tem que rodar. E nesses 30 dias a gente coloca o cliente para que funcione o escritório também com o cliente.
Por quê? Não adianta você querer implantar o seu sistema de trabalhar num cliente que às vezes pensa de uma forma diferente. Então você tem que ter essa comunicação, encontrar o meio termo para que o escritório às vezes tenha adaptação para atender aquele cliente. Porque o cliente ali, ele tem uma limitação. Então você consegue ali nessa proximidade de 30 dias entender qual é o elástico, até onde ele pode ser esticado, porque aí você tem uma boa relação com o cliente. Então, assim, como um prático, né? A última cliente que eu recebi agora, o marido, o filho, a filha, todo mundo é meu cliente. E ela viria para o escritório, há 8 anos ela quer vir para o escritório. Ela só veio para o escritório porque o contador dela morreu. E ele não tinha sucessor. E ela se viu desesperada, e o sucessor não era contador, ele teve que vender a carteira. E aí ela veio para o escritório. E aí ela descobriu que a empresa dela é de 87, nunca tinha contabilidade. Então ela contratou o escritório para refazer a contabilidade dela, todos os livros, entregar e registrar todos os livros, que foi só com esse contrato que eu dei o passo de fé para entrar no Fire, as coisas acertaram, entendeu? Então, é esse cuidado que o contador precisa ter no todo. É aquilo que a gente ouve muitas vezes, né? Nós não podemos ser emissor de guia. A gente tem que olhar o todo, qual o todo do processo. Então, se você aceitou o risco, porque muitas vezes o balancete, ele não tem lugar nenhum, né? Só nos SPEDs. Então, o que o contador fala? Deixa por último. Se o cara quiser, eu faço. Se ele não quiser, não é uma obrigação fiscal, muda diferente. Muda essa chavinha na sua cabeça. Porque aí, quando o cliente souber que ele recebe o livro, ele perguntei em cliente meu que fala assim: nossa, esse livro é muito bonito. Que é antigo, continua, né? Agora que a gente está subindo para o SPED de todo mundo. Então ele fala, que legal, então tá toda a minha vida aqui, tá toda a sua vida aí, você vai assinar junto comigo, porque eu sou o contador responsável e você é o sócio da empresa. Então você começa a trazer para o cliente que a contabilidade vai muito além do que nós sermos funcionários do governo. Então a gente consegue pensar junto com o cliente para ele ir e crescer junto com o escritório. E olha, interessante, o que interessante você falou agora, você falou de adaptabilidade, você falou de comunicação, você falou de você realmente fazer com que o cliente entenda o que ele vai receber, o que vai gerar de valor isso, né? Porque muitas vezes nem ele sabe. Nem ele sabe o que você pode entregar para ele. E sendo um parceiro estratégico, o Rodrigo traz essa ótica para que o cliente avalie o serviço dele da melhor forma possível. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que demonstrar esse valor, a gente tem que mostrar que a gente pode agregar, que a gente pode transformar a vida do empresário, porque esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel de contador. O guardião do patrimônio de todo empresário é o contador. E, Rodrigo, nesse processo, que eu vejo assim, muitos contadores que eles perdem muitos clientes pelo fato de não se sentirem preparados ainda. Já te bateu algum medo quando você foi fechar com algum cliente que chegou no seu escritório, que você falou, cara, esse cliente é muito grande, eu acho que eu não estou preparado, e aí você enfrentou? Teve alguma história assim? Você sempre está preparado para um novo cliente? Já aconteceu algum caso assim? Não, porque a única coisa que eu tenho confiança é em ser contador. E isso para mim, eu sempre imagino e falo para as pessoas, já assistiu Matrix? Eu sou Matrix na contabilidade. Então, quando o cliente chega em mim, eu estudo ele e nós não temos todas as respostas. Mas qual o melhor de tudo? A gente pode buscar a resposta. Então, tem parceiros, advogados, outras profissões que vai te trazer aquilo que você precisa. Então, defenda ali para o cliente, porque não é que você está mentindo para ele dizendo uma coisa que você não domina, mas você sabe que você domina e buscar entregar o resultado para ele. Então, eu nunca rejeitei um cliente. Então, qualquer desafio que veio para mim dentro da contabilidade, eu sempre fui, estudei, executei e finalizei. E tem cliente que está comigo há 16 anos e nunca me trocou, entendeu? Então, eu brinco para as pessoas, né? Eu nunca perdi um cliente. Eu só perdi o cliente porque ele fechou a operação. Então, voltei para ser CLT, não voltar mais no negócio. E eu acho que o contador ele tem que ser um parceiro do cliente, porque, por exemplo, eu peguei um caso uma vez que ela tinha recebido uma rescisão, R$500.000, falou, vou abrir uma loja de sapato. Falei, mas você entende de venda? Não, eu gosto de sapato. Falei, não, gostar não é vender.
Existe diferença, porque você não pode trazer o seu gostar para aquilo que você vai comprar. Porque você tem uma gama de pessoas que vai comprar. Ah, não, mas eu vou fazer minha linha própria. Eu falei, olha, eu acho que é muito cedo. Não, você não sabe de nada. Eu falei, beleza, mas eu vou contratar o seu escritório porque o seu serviço é muito bom. Eu falei, mas guarda isso que eu estou te falando. É R$500.000. E às vezes um passo em falso seu, você vai perder toda uma vida de trabalho. Em 8 meses ela fechou a loja. E até hoje ela me liga todo ano, porque ela voltou a ser artista de quadro, vender em feira hippie. Olha a situação, ela chegou no topo de uma seguradora, e aí ela não conseguiu retornar para o mercado, de tamanha depressão dela. E ela fala, todos os dias da minha vida, eu lembro daquele dia que você falou para mim não abrir a empresa. E aí eu falo, a gente não pode olhar o cliente como um aumento de receita para a contabilidade. Você tem que dizer, filho, olha esse caminho, vai ou não vai. Porque o contador é isso, análise de número. Então, se você vê que aquilo não vai dar certo, avisa seu cliente. Porque eu aviso só uma vez, eu falo para os meus clientes, eu vou te avisar apenas uma vez. Porque eu adoro virar para o meu cliente e falar, eu te avisei para não ir. Então, quando ele senta, eu já sei o que você vai falar. Eu avisei, eu falei, então, porque a gente tem esse domínio de números, a gente sabe o que vai ou não dar certo, a gente sabe os mínimos requisitos que o empresário precisa ter para o negócio caminhar, para ele entender, separou negócio de pessoa física, CNPJ é uma coisa, CPF é outra. Se esse cara não consegue separar, a chance da empresa dar errado é 90%. Porque ele não pode misturar a vida dele pessoal com a empresa. Porque a empresa tem o caixa dela, um fluxo diferente, cada negócio responde de uma forma. Então eu falo isso, olha o cliente não como uma receita que vai aumentar para o escritório. Olha o cliente como aquele cliente que vai crescer, porque ele crescendo. Tem um cliente que começou me pagando 1/4 de salário mínimo, hoje ele me paga 8 salários mínimos porque ele cresceu. Ele entendeu a métrica, ele foi atrás. Sim, e ele fala até hoje, nossa, eu tenho um pouco de você nesse negócio. Porque a gente orienta. E foi legal que você foi transparente em relação ao primeiro caso, porque a pessoa poderia ter falado, você tem razão, eu não vou abrir a empresa, você ia perder o cliente, mas você foi transparente, porque pelo seu conhecimento, pela sua experiência, você falou, não vai dar certo, e realmente não deu. Eu costumo dizer que você tem que ser muito prudente quando você pensa em enriquecer. Porque primeiro você enriquece a empresa, depois você se enriquece. A lógica do dinheiro é você enriquece o CNPJ para depois você enriquecer o CPF. E a lógica do cuidado é o inverso. Você primeiro cuida do CPF para depois cuidar do CNPJ. Olha que diferente, né? Enriquecer, você enriquece a empresa, depois você enriquece o CPF. Cuidar, você cuida primeiro do CPF para depois cuidar da empresa, porque se não cuidar do CPF não vai dar certo. E Rodrigo, como que você se tornou um empresário contábil? Me conta um pouquinho de base familiar, por que você se interessou pela contabilidade. Hoje você é um cara que gosta muito de contabilidade, está assim, mudando vários paradigmas que você tinha para crescer, para prosperar ainda mais. Mas por que você decidiu fazer contabilidade? Porque todas as pessoas que eu converso que falam de contabilidade, eu falo, cara, é muito difícil hoje uma pessoa mais nova decidir fazer contabilidade. E tem muita gente da nossa idade que não continua no caminho da contabilidade, porque não vê um futuro com isso. Me conta um pouquinho, base familiar, como é que foi a história do Rodrigo, quem você é? Eu sou o filho do meio de 3. E é o filho do meio que o pai falou, não vai dar muito certo. E realmente, quando eu cheguei ali pro primeiro colegial, tinha a questão dos cursos técnicos. E eu escolhi administração, nem foi contabilidade. E eu sempre fui o melhor aluno, o aluno quietinho, que nunca deu trabalho na escola, nunca apanhou de pai e mãe. Eu sempre fui esse cara. Então eu falei, eu vou passar nesse vestibulinho. Eu não passei no vestibulinho. E aí quando meu pai virou para mim, tá vendo? Eu vou ter que pagar. Eu falei, não, eu vou trabalhar. Vai trabalhar com o quê? Eu falei, todo lugar precisa de alguém. E aí eu comecei numa loja de venda de santinho, de santo, imagem de santo. Fiquei apenas 4 dias e aí eu vi que estava tendo um recrutamento para guardinha no escritório contábil. Tinha 120 moleques na fila. Guardinha segurança mesmo? Sim. Não, guardinha é office boy, né? Boy. Na minha época, office boy. Cada época tem um nome, mas minha época era office boy. E eu lembro que eu fiquei na fila 7 horas até chegar a minha vez de ser entrevistado.
E quando eu sentei ali na frente dela, a doutora Fátima, eu nunca vou esquecer, uma grande contadora, eu falei para ela, doutora, eu tô aqui porque eu preciso trabalhar. E você tem 120, você não tem como selecionar em 60, mas eu posso dizer que eu vou dar o meu melhor para você. Eu entrei no escritório e com 2 meses eu já era assistente. E eu não fiquei no serviço de rua. E eu me apaixonei por aquilo, porque ela tinha uma paixão gigante pela contabilidade e ela me contagiou. Dali eu fiquei 3 anos com ela, depois eu fui para um outro escritório maior com 4 anos, mas quando eu entrei eu falei para o dono, eu falei, olha, meu sonho é trabalhar em grandes empresas, eu não quero ficar em escritório. Porque eu comecei a faculdade, um mundo novo se abriu. E a faculdade de Ciências Contábeis. Ciências Contábeis. E aí o mundo se abriu. Fui para as grandes empresas, fiz a carreira lá e falei, não, com 30 anos eu vou ter meu escritório. E aí são as coisas traumáticas que a gente faz da vida. Eu lembro que teve uma amiga minha da faculdade, que era... a gente era muito amigo ali de faculdade, ela estava com o escritório falindo na época, e ela falou, você não quer vir trabalhar para mim, ser meu sócio? Eu falei, sócio, escritório de contabilidade? Eu falei, poxa, beleza, vou ser seu sócio. E ali eu não entendi qual era o jogo. Porque eu tenho esse coração muito bom, eu acredito no ser humano, sempre vou acreditar no ser humano. Por pior que alguém me derrube, eu sempre vou continuar acreditando. E ali, na verdade, o que ela queria é uma salvação para o escritório dela. Então foi uma sociedade que durou apenas 2 anos. E aí eu lembro que na nossa separação, a frase dela para mim foi, você não dura 3 meses aberto. Por quê? O Rodrigo não é comercial. O Rodrigo não era comercial, né, Johnny? Esse cara aqui, esse cara vai mudar a sua vida, como mudou a minha. Calma, 2 não conta semanas, ainda, tá? não conta ainda isso aí. E eu falei, eu sou totalmente operacional, eu sou apaixonado por isso. E quando ela falou isso, aquilo me deu uma trava. Eu falei, nossa, como é que eu vou crescer? Fiquei com um escritório grande, sozinho, com mais 2 funcionárias. E como eu vinha trabalhando muito, eu falei, gente, para onde a gente vai? Mas daí eu lembro que a Camila virou para mim e falou assim, os clientes amam você. Os clientes sabem quem você é. E o tipo de serviço que você entrega. Que a Camila é minha sócia hoje, né? Começou ali e hoje ela é meu braço direito no escritório. E ali a gente foi crescendo, foi para uma outra casa. E eu sempre falo isso que o Johnny está dizendo, é muito importante. A minha esposa disse que é brava comigo. Tudo tem que ser escritório primeiro. Sim, o escritório é o CNPJ. O escritório precisa ser visto, o escritório precisa ser cuidado, as máquinas têm que ser de alta qualidade. Não adianta você deixar seu escritório patinando e sua casa está andando de carro zero. Tem uma lógica errada aí. Exato. E aí a gente tem um escritório num dos maiores condomínios comerciais de Campinas, que é o Swiss Park, sim, plena expansão, muito bonito o escritório. E achei ali, então eu acreditava até conhecer o Johnny, daqui a pouco a gente vai entrar nessa história, que eu estava no topo. Eu estava no topo, eu tinha chegado no máximo, eu podia sentar na minha cadeira, com a minha carteira mesmo, eu era o contador mais feliz do mundo, até conhecer você. Nossa, eu causei alguma coisa nesse homem. Aliás, o cara tá gravando aqui, tá se encorajando. E uma coisa que você falou que eu achei muito legal, Rodrigo, é quanto tempo que ela falou que você... Quanto tempo que ela falou que você não ia durar? 3 meses. E sabe qual que é um dos maiores prazeres da vida? É você chegar aonde te disseram que você não iria chegar. Quanto tempo já tem o escritório? Agora são 13 anos. 13 anos, caramba, que engraçado, né? Você quando é uma pessoa determinada, que sabe o que quer, que faz com amor, com paixão, que você tem muita paixão. Eu vejo nos seus olhos o brilho que você tem pela contabilidade. Cara, não tem como parar uma pessoa assim. Não tem como parar uma pessoa assim. E agora, nessa nova fase, né, que a gente brinca que é uma nova fase, mas eu tenho certeza disso. E eu falo, cara, você é um mentor, você é um grande empresário, você pode crescer muito mais, conquistar muito mais do que você já conquistou nessa nova fase. Eu acho que a virada de chave é a sua coragem. Porque conta um pouquinho pra galera entender o que é o Rodrigo, né, como pessoa, assim. Você me disse que você era um cara fechado, que você era um cara que evitava relacionamentos, né? Ou seja, conhecer pessoas em eventos. Conta um pouquinho como que você era, até pra galera entender o que tá mudando no Rodrigo. A minha esposa me define como chato. Ela fala, Rodrigo é chato. Tive a sorte de conhecer a Fabiana, 20 anos casados, e
E eu sempre fui muito fechado, eu não gosto muito de amizade, eu não gosto muito de me relacionar. Eu sou uma pessoa que às vezes sorrio, mas eu não quero intimidade com ninguém. Eu gosto de ficar em casa, gosto da minha família, dos meus filhos, de assistir filme, de ir em lugar com muita gente. Gente, eu vou para um navio, vocês têm noção? Jesus, eu vou para um navio, cara. Sabe o que ele tá falando? Só pra vocês entenderem. A gente vai fazer um evento no navio que chama Missão On Board, que é no navio civil da MSC. E com atrações super especiais, né? Wesley Safadão, Denis DJ, Menos é Mais. Agora acabou de confirmar também o Pedro Sampaio. E esse cara falou assim: eu vou com a esposa, né? Vai pro navio com a esposa. Cara, vai ter evento, vai ter conteúdo, mas a gente também vai se divertir, vai se conectar. Cara, o que aconteceu com você, hein? O que será que aconteceu? Porque agora você tá totalmente diferente. Seus sócios estão falando que você tá diferente, as pessoas que te acompanham tá diferente. E antes da gente continuar essa história, que essa história é muito legal, vocês vão entender, e eu quero que ele conte em detalhes, e até para motivar você mesmo, eu preciso que você, primeiro, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. E o Rodrigo, ele também quer fortalecer a rede social dele, que agora ele tá postando até os treinos da manhã. Né, Rodrigo? Sim. Rodrigo Leite postando os treinos. E eu repostando lá para quase 200 mil seguidores assistirem o Rodrigo também. Rodrigão, qual que é a sua rede social? Você sabe? Rodrigo Contador CPS. CPS? De Campinas. CPS. Rodrigo Contador CPS. Por que eu perguntei assim, Rodrigo, você sabe sua rede social? Porque o parceiro dele aqui falou que também chama Rodrigo, falou, pô, Rodrigo não entra, Rodrigo não faz, mas agora ele tá fazendo. E ele quer potencializar isso, ele entendeu o jogo, ele é um excelente contador de Campinas e do Brasil aí para atender muitas empresas, então segue ele lá. Tem alguma dúvida operacional de onboarding, é o cara, é uma pessoa que está prosperando, que está buscando crescimento, está fazendo diferente. Mas o Rodrigo foi uma das melhores, se não maiores surpresas que eu tive dentro do Fire Club. Só para vocês entenderem, hoje, o Serac, que é a empresa pela qual eu sou vice-presidente, nós temos 3.500 clientes recorrentes, são mais de 3.500 clientes recorrentes, nós temos 300 funcionários, nós temos 2.500 alunos e a gente tem muitos programas de educação para contadores e para empresários. E dentro deles tem um clube que é exclusivo para pessoas se desenvolverem as suas empresas, desenvolver os seus times, as famílias, com eventos, com experiência. Uma delas é o Cruzeiro, mas para a gente estar próximo. Aqui mesmo, esse podcast é uma experiência que foi criada justamente para receber a maioria dos sócios do Fire Club. E o Rodrigo se desafiou, está aqui, coisa que ele não imaginava fazer. Mas por que eu disse que ele é uma das melhores ou maiores surpresas dentro do Fire Club? Porque o jeito que eu conheci esse cara, eu nunca passei por isso. Eu nunca passei por isso. Eu já palestrei para quase 4.000 pessoas simultâneas. Eu já fiquei 3 horas consecutivas tirando foto em evento. Eu já palestrei fora do Brasil, vários estados, e nunca aconteceu isso que aconteceu. E eu vou deixar ele contar a história, porque ele não me conhecia até 3 semanas atrás. 3 semanas ele não me conhecia. Eu era totalmente low profile, eu não existia na vida dele. E nós nos conhecemos num evento. Rodrigo, conta em detalhes pra galera entender, porque aqui a gente também tá para se divertir, para principalmente entender o seu mindset, né? Pô, o que fez? Será que eu sou igual ao Rodrigo? Será que eu preciso mudar alguma coisa? Qual vai ser a moral da história de tudo isso? Mas conta em detalhes o evento que você foi, para onde você foi. Conta exatamente como você me contou, sem papas na língua. Vamos lá. Vamos lá. No começo desse ano, o Rodrigo, que é esposo da minha sócia, ele ficou me enchendo muito o saco que eu tinha que me movimentar. Pô, você tem escritório, vai para onde? Falei, tá, então eu vou ver. Porque para mim, contador não tinha que estar em rede social. Nem imaginava que tinha contador na rede social. E aí eu fui em alguns eventos, em 2, até que eu vi a contabilidade facilitada. E eu falei, vou para esse evento. Cheguei no evento e minha esposa operava no sábado. Então, e ela falou para mim, falei, e aí, vou, não vou? Ela falou, Rodrigo, você tem que ir. Porque todas as mudanças na nossa vida acontecem quando você não está com a gente. E talvez seja essa uma nova mudança. Sábado foi, para mim, aí é uma experiência minha, tá, gente? Não foi legal a experiência. No domingo também tava... Desculpa a expressão, uma bosta. E aí
todo mundo comentando que ia entrar no palco um tal de Johnny. Eu falei, isso já não estavam comentando, você não me contou, estavam falando? Tô falando completo agora, né? Vai no completo. É o proibidão agora. Proibidão. Falei, Johnny não é nem nome de gente pra estar aqui, né? Johnny é o quê? Vai entrar um funkeiro aqui agora. Falei, isso aqui... E a entrada dele, pra vocês terem uma ideia, eu falo assim, os escolhidos são escolhidos. E o Johnny, pra mim, no meu WhatsApp, ele é salvo como enviado de Deus. Vocês vão entender por quê. Todo mundo tenta fazer uma entrada apoteótica, né? Mas quem já nasceu para aquilo não precisa disso. O Johnny não precisa disso. Então ninguém estava esperando a forma dele entrar. E quando ele entrou, gente... Imagine, eu tô aqui, ó, tô vestido, quem é meu cliente sabe, eu tô sempre de social, sempre de terno. Eu vim aqui em homenagem a ele, mais moderninho. E aí, quando ele entrou, imagina, meu quase 1,90 m de altura, na primeira fila, me entra um cara de camiseta, sapatênis, gritando o negócio do fogo. Vou falar como tava na minha cabeça na hora. Não. Falei, que isso, gente? Eu falei, isso aqui virou o quê? Isso aqui virou palhaçada, é um circo isso daqui. E todo mundo assim, Falei, gente... Falei, não, isso aqui não é sério. O que tava ruim, desceu ladeira abaixo que eu posso ir embora daqui. Porque a única pessoa sã era o Gabriel, não tinha mais ninguém são naquele lugar. E aí eu falei, não, cara... Mas eu sou uma pessoa muito espiritual, minha vida sempre foi guiada por Deus. O Espírito Santo falou pra mim, presta atenção nesse cara. Bem na hora que o Johnny fala a frase, né? Se você não quer se expor ao ridículo, você não vai conhecer o extraordinário. E o que eu estava em busca era de conhecer o extraordinário, que Deus tinha para mim depois daquilo. E aí quando... Ali já virou uma chave. E o Johnny, ele não para com esse negócio do fogo. É o tempo inteiro ele quer fazer chama. Vocês vão ver isso se for no evento dele. E eu fazia a chama da direita, chama da esquerda, chama pra cima. E no começo você não queria fazer. Não ia fazer, imagina. Não, fala o que você pensou, ao meu respeito, que você me contou. Você falou, que esse cara, esse ridículo? Falei aqui. Porque, gente, imagina um cara que praticamente não tem altura, entrar com uma calça apertada ali, todo marombadinho, porque você vai ver, ele é definidinho. Aí entra ali e começa, mãozinha pro lado, mãozinha pro outro. Lembra daquele videogame que você tinha Hyrule? Eu falei, meu Deus do céu, olha onde o cara foi. Falei, esse cara não pode ser real, o que ele tá falando aqui é mentira, é impossível esse cara ser. Mas o Espírito Santo fez eu mudar a chave e eu comecei a prestar atenção nesse cara. E ele falou uma frase que me incomodou bastante, porque ele falou assim, existe muita gente sentada aqui muito melhor do que eu. Então vocês vão conhecer o Johnny, ele é um showman, mas esse menino é muito, muito humilde, extremamente humilde. E ele falou, tem muita gente melhor do que eu sentada aqui, mas vocês não têm a coragem que eu tenho. Eu tenho a coragem de estar palestrando aqui, eu tenho a coragem de estar falando para vocês, eu tenho a coragem de mudar a mente de vocês. Cara, ele fez um show naquele treinamento e quando estava terminando... eu fiquei, imagina, você odiava o cara no primeiro momento, mas ali pela uma ordem de Deus você começa a apaixonar pelo cara, fazer todos os gestos que ele tá fazendo. Eu quase tirei o terno pra ficar de camiseta igual ele, que eu falei, não, agora eu sou esse cara, né? E aí a última frase dele no palco foi, segunda-feira a gente tem um combinado, você vai procurar um mentor. Ele tinha toda a possibilidade de vender o Fire naquele palco. Mas é isso que eu falo para você, que ele é muito humilde. Ele virou e falou assim, ó, tá aqui o Gabriel, responsável da contabilidade facilitada, um grande mentor, procura ele. Ele não falou dele em nenhum momento. Ainda ele ajudou a vender 1 milhão de cursos dentro desse evento. O cara ele não existe. Ainda falo que eu ainda acho que ele é um anjo mesmo, que surgiu na minha vida e qualquer hora ele vai virar fumaça. E aí eu peguei... Na hora, e aí ele falou, mentor, eu falei, já tenho meu mentor, porque eu tava num grupo de mentoria. Eu falei, mas é ele. Eu falei, como ele? Aí o que eu pensei? 1,90 m, estou na primeira fila, ele nem tamanho tem, ele terminou a palestra, me aproximo dele e converso com ele, que eu quero que ele me mentore. Gente, vocês conhecem a Larissa Manoela? É cliente dele, né? Acabou, tinha 500 pessoas em cima dele. O cara era assim, a sensação. Falei, então esse era o Johnny, tal do Johnny, que tá todo mundo gritando.
E aí, na hora, Deus falou para mim, escreve o bilhete e vai para o outro canto do palco. Eu falei, mas eu sempre obedeço, eu não questiono Deus. Escrevi o meu bilhetinho para ele, dizendo, porque eu sou uma pessoa muito reservada mesmo, eu nem sei como eu conseguiria chegar nele se ninguém chegasse ali. Escrevi o bilhete, o Johnny estava posicionado de um lado do palco, mas como ele tinha muita coisa ali, ele estava cheio de segurança, gente. Pensa, era a Larissa Manoela em pessoa, porque todo mundo queria tirar foto, falar com ele. Eu falei... Mas eu fui para o outro lado. Como eu precisava organizar a fila, os seguranças levaram ele para minha frente, porque uma ordem de Deus nunca é desobedecida. E a hora que ele tem na minha frente, eu com o papel na mão, petrificado, porque pensa, ali, quando eu vi a gritaria, o Johnny, que para mim era o pequenininho, ele se tornou um cara de 3 metros. Eu falei, pô, todo mundo tá gritando o nome desse cara. Esse cara é grande, esse cara é conhecido. As pessoas sabem quem esse cara é. E aí eu ali na frente dele, tremendo com a mão, ele... que é? Eu falei... que é? Eu dei assim, eu falei... Depois você lê, totalmente sim. Foi ridícula a cena. Mas ali, logo depois, entraram em contato comigo. Eu falei, não é possível isso aqui. No mesmo dia. Esse cara, eu acho que ele é 5 em 1, tá? Porque ele faz coisa que é impossível um ser humano sozinho fazer. Entrou em contato, falei, pô, domingo, o cara entrou em contato comigo no domingo. O Gui tá aí, ó. O Gui tá aqui na minha frente, ó, o zóio claro. Entrou em contato comigo, marcou para me apresentar o Fire. Eu nem sabia o que era Fire, mas ali eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão. E aí quando me foi apresentado, eu falei assim, não sei o porquê, não sei como, tenho gravado a foto, porque essa foto vai ser usada, porque eu sei aonde Deus vai me colocar. E eu falei pro Johnny, eu vou salvar isso. E aí, nossa, muito sabiamente, tinha que ser você. É um cara fantástico. Eu tive uma conexão com ele durante ali, que tinha que ser ele. Eu falei, não podia ser outra pessoa, tinha que ser você. E ele é um cara que cuida da gente, né? Então ele falou, Rodrigo, eu vou ligar pro Johnny. Eu falei, Johnny... Porque daí eu já sabia o tamanho do Johnny, né? Então eu falei, imagina que ele vai atender. Eu no meu pessoal. Ele atendeu com foninho de ouvido, parou o que ele estava fazendo. E ele virou e falou, Rodrigo, que ótimo você entrar, bem-vindo sócio. Eu tenho essa foto gravada na minha mente, no meu celular, e foi fantástico, assim, porque em 2 semanas eu mudei totalmente a minha cabeça. Para vocês terem uma ideia, hoje eu contratei 4 funcionários a mais, porque a gente se prepara. O passo vem antes da fé. Ele não pode vir depois da fé. Então você tem que se preparar para o futuro que você imaginou. E eu já estou com mentoria de venda, mentoria de BPO, mentoria em comercial, 1 zilhão de coisas acontecendo. Esse cara aqui, isso aqui, desculpa, até vou me estender, mas eu preciso falar isso. Podcast é seu, pode falar. A gente tem mentoria com vários mentores dentro do Fire. E eu tive a sorte de ter ele como meu mentor. E eu fiquei 1 hora com ele na mentoria. Eu nunca vi uma pessoa saber exatamente quem eu era. Tudo que eu anotei para perguntar para ele, ele olhou nos meus olhos por 60 minutos. Ele não olhou para o celular dele em nenhum momento. Ele não tinha um tablet, ele não tinha uma folha de papel, ele não tinha nada. O raciocínio dele, cara, é incrível. Ele está com você. Quando no Fire te falarem que o Fire está com você em tudo, ele não pega na sua mão, ele vai te dar um abraço apertado, é exatamente isso. Pensa naquela mulher ou naquele cara que te ama demais. Esse é o Fire. Isso é o que o Fire vai te entregar. Porque eu posso passar a mensagem para ele, no WhatsApp dele, ele me responde. Então, a Cibele também, cara, é sensacional. Nem posso dizer. Todos eles, cara, do Fire. Então, esse é o grupo. Essa é a atenção. Esse é vender e entregar. Até mais do que isso. E eu passei, cara, 60 minutos com esse cara. Falei, nossa, eu nunca tive a atenção de ninguém como eu tive sua. Por 60 minutos, falando do meu negócio, falando do Rodrigo, o que o Rodrigo precisava fazer. Saí dali fazendo 1 milhão de coisas, e aí eu fui passear com ele e conhecer o Serac. Ele chama as pessoas pelo nome. Imagina, tinha 180 pessoas dentro do Serac. Ele me apresentava as pessoas pelo nome. Ele encontrava na cozinha, encontrava no bebedouro, encontrava na escada. Ele sabe quem é todo mundo. Então, ele não é de mentira, ele é totalmente de verdade. Então, ele mudou a minha cabeça. Antes eu pensava de ser sozinho, só eu e a Camila.
mudei toda a forma de entender o escritório, e isso você tem toda a ajuda do Fire para isso. E hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu nem sei quem eu sou, na verdade, eu estou me reencontrando. Mas com a ajuda do Fire e a ajuda do Johnny, eu tenho certeza que eu não estou sozinho. Eu estou ali, ó, os anjos que Deus mandou para chegar onde Ele quer que eu chegue. Meu irmão, que história. Eu acho que foi a história mais engraçada. Uma salva de palmas para ele, uma salva de palmas. Foi muito, meu irmão, muito legal. Obrigado por essa história. Eu fiquei muito feliz quando você entrou. E eu lembro, assim, vendo a minha ótica, quando você me entregou o bilhete, eu percebi o quanto envergonhado ele estava de entregar o bilhete. E quando eu vi o bilhete, eu falei assim, nossa, que legal. Uma pessoa me mandou uma mensagem. Parecia um correio elegante até. Falei, cara, que legal. E aí eu entreguei pro Gui. Na hora a gente achou, olhou, falou assim, Gui, vamos dar uma atenção, né? Aí o Gui falou assim, não, pô, a gente acredita. E a gente acredita não pelo que a gente vê. A gente acredita e a gente caminha por fé. Não pelo que a gente vê. Porque muitas vezes, aquilo que você vê, você tem escassez, você tem desafio. E aí você deixa as suas ações serem dominadas por aquilo que você vê. Que tá ali na sua frente. Mas quando você tem fé, você caminha por aquilo que você acredita. Que você não tá nem vendo ainda. Que é aquilo que você falou. Eu fiquei impactado quando você disse que, cara, você não era pra você estar ali, você não gostava de eventos, você não gostava desse tipo de arquétipo, estereótipo, ou o que é que seja, e a sua esposa não tava legal e era pra você voltar. Só que você tinha recebido uma mensagem, né, que você deveria estar ali naquele lugar, sim, naquela hora. E assim, trazendo pro caso prático, independentemente de ter entrado ou não no Fire, teve uma que eu lembro que você fez, e eu vou contar aqui para as pessoas, para elas entenderem o que elas podem fazer no negócio delas, que você fez, deu muito resultado, e a outra você me contou, mas eu não lembro, vê se você lembra. Primeira coisa que o Rodrigo fez, da palestra, tá? Não é nem do Fire. O Rodrigo entendeu que preço é posicionamento e confiança. Então você que tem hoje seu cliente, os sócios que estão ouvindo hoje aqui, o que você deve fazer? Cara, se você não reajusta a sua carteira de clientes há muito tempo, você precisa reajustar. Você não deve aplicar apenas os índices reajustes econômicos normais. Você tem que aplicar a correção por aquilo que você entrega, aquilo que você trabalha. Onde eu quero chegar? Muitas vezes você fala assim, eu quero escalar o meu negócio. Negócio de contabilidade não é escalável, exceto se você empregar tecnologia e ou vender commodity, como uma contabilidade online, como um PJ. Não dá para ser escalável com outros segmentos. Porque escalar é você aumentar a sua receita de forma desproporcional à sua despesa. Isso não é diferente em nenhum segmento, nem em contabilidade. Eu ouço muito contador falando, eu quero escalar meu negócio. Irmão, você não vai conseguir escalar porque você precisa de tecnologia ou ser commodity. Só que se você quer escalonar é só você aumentar os pontos de contato. A pizza mais gostosa é a que mais vende do mundo? Não. A pizza que mais vende do mundo é a pizza que tem o maior número de pontos de contato. Se você quer ser um contador com o maior número de pontos de contato, uma das formas de você aumentar o escalonamento é você tendo franquias, você tendo filiais, você tendo representantes em outros estados. Isso é uma forma de você escalonar. Você estando na internet é uma forma de escalonar, porque você vai aumentar a receita e vai aumentar também a despesa. Então você escalona. Mas uma coisa que ninguém fala, e eu quero que vocês anotem, isso é muito importante. Como que você escala o seu serviço sem ser uma commodity ou sem ser um serviço online? E você vai anotar agora, aumentando o preço. Como assim, Johnny? Aumentando o preço da sua base. Pense comigo. Você está aumentando o preço, você está mantendo a despesa. Você está escalando. Não, peraí, Johnny, mas eu não vou fazer isso com a minha base. Por que não? Porque você não pode mandar para o seu cliente e falar, olha, eu estou reajustando em 10, 15, 20%. Sabe por quê? Existe um estudo, isso ninguém fala, que 90% dos clientes, quando você reajusta acima do cenário econômico, 90% não reclama. E 10% reclama. Nesses 10%, o que talvez você vai perder vai compensar os 90%. Mas muitas vezes, desses 10%, você negocia com ele. Olha, eu quero reajustar em 15, 20%. Não aceito. Tá, então vamos em 15%? Vamos em 10%? Não, se você ajustar eu não vou sair. Tá bom, se o cliente for importante, você mantém. Onde eu quero chegar? Você precisa precificar melhor o seu cliente, você precisa reajustar melhor o seu cliente. E isso ele fez saindo da palestra.
A palestra ele reajustou e falou assim, cara, todo mundo entendeu. E teve mais um insight da palestra, não do FIRE. Você lembra? Que você me contou mais um. Teve mais um? Que foi a questão da gente nunca estar sozinho. Nunca tá sozinho. Que como eu tinha deficiência de vendas, isso foi muito legal. Porque isso foi lá no treinamento que ele falou. Que ele vai falar muito isso para vocês. Da precificação, que o cliente te ligou e você precificou. Não precisa nem entrar nem no mérito do cliente, nem do quanto você precificou. Lembrei. Mas que você tomou a coragem para você precificar mais. Você vai entender que ele é um pouco louco. E aí, quando eu saí do treinamento, eu saí que nem ele. Só faltava a camiseta que eles vão dar um jeito de me dar, essa camiseta do fogo aí. Aí, quando eu cheguei no escritório, tinha uma cliente mandando uma proposta. Eu precisava de um trabalho extra. Eu falei, vou pensar que nem o John. John falou que é precificação, vale quanto custa, bora lá. Mandei o preço. O cliente nem questionou. Ela falou, Pix ou transferência, o que você prefere? Falei, por que eu não mandei o dobro? Né? Então, essa questão de você acreditar no seu trabalho e aquilo que você faz, ele tem um valor. E quando o cliente está com você, eu apliquei essa questão de aumentar, nenhum cliente meu me deu não. Ainda liguei pro Johnny e falei, Johnny, eu não tô nem acreditando. Eu falei, o FIRE, entrar pro FIRE para mim se tornou centavos, porque agora a minha receita aumentou em 25% e realmente explicando, porque o Johnny não é isso a esmo. Ele fala, olha a produtividade, vê a obrigação que aumentou, há quanto tempo você não revisa esse cliente, coisas que eu não via. Coisas estratégicas que está na cabecinha dele, de todo o pessoal do FIRE, que você vai ver coisas simples, né? Que você vai mudar a sua cabeça. Por exemplo, quando ele me falou de vendas, e a gente tem que saber da nossa capacidade, mas também da ajuda que você precisa. E aí eu contratei meu cunhado, que é fera em vendas, que a gente nunca teve relacionamento, cara. E através do Johnny, que o Johnny fala, aquela pessoa que não vai te largar. E meu cunhado é muito fera, né? E a gente está tendo uma experiência de cunhado que eu não tive em 20 anos de casamento com a Fabiana, né? Isso pelo FIRE. E eu falo pro Fernando, fala para mim às vezes, eu tenho que conhecer esse Johnny, cara, né? Porque a gente ficou 20 anos sem se conhecer e agora parece que a gente é melhor amigo de infância. Então você tem que buscar aquilo que te falta. E quando eu cheguei na mentoria, ele falou, já fechou com tal fulano, já viu isso? Eu falei, isso eu fiz. Mas sem perguntar para mim, eu falei, não, mas você já orientou aí. Não, mas tá certo, mas me fala tudo a partir de agora. E tudo ele vai te mentorar de uma forma, assim, sensacional. Então, 3 coisinhas que, olha, mudou a vida do escritório e tá indo... tem uma surpresa para você que você nem sabe, hein? É um spoiler aqui? Um evento. Caraca, uma salva de palmas, pessoal! Ele é mentor. Chama! Vou fazer um evento final de setembro, começo de outubro ali, para área de dentista, vai ser bem legal. Porque eu tenho uma cliente referência nessa área, tudo da cabeça dele, tá? Que ele fala, olha aquela referência, aquele cliente que todo mundo conhece, ela tem mais de 30 mil seguidores ali na nossa região, e isso para a região é muito grande. Então, quando sair o vídeo já vai ter tudo acontecendo, com certeza. Que é isso que ele falou, se arrisque, vai pro ridículo. Porque é assim que a gente vai conhecer extraordinário, né, John? Exatamente, irmão. Nossa, é sensacional essa história de vida, porque é uma mudança de chave. Olha, independentemente, eu falo do FIRE, você foi num evento, olha o quanto de resultado que você já trouxe para a empresa. E é o que eu falo. Nós que somos mentores, quando eu falo nós, eu, você, Tássia, Vitor, que estão aqui também, a gente tem que conscientizar o nosso aluno que não é a condição atual dele que vai pagar a mentoria. É a condição que ele ainda nem tem por coisas que ele ainda nem sabe. Eu costumo dizer para os meus sócios, meus alunos, falo assim, cara, tá, você não pode investir isso agora, certo? Não, não posso. Tá bom, mas eu não tô pedindo para você investir isso agora, porque você vai pagar isso com um cliente que você ainda nem tem. Então, assim, a pessoa fala, caraca... E tem muita gente que procrastina, fala, você tomou uma decisão. E por isso que a gente está aqui curtindo muito esse podcast, dando risada e tal, mas é uma cabeça muito difícil de mudar. Porque é uma cabeça que estava num cenário confortável, cresceu, acreditava muito nas suas próprias convicções. A outra pessoa era totalmente diferente, porque o Rodrigo me falou assim. Ele chegou para mim e falou, cara, no dia da palestra, eu palestrei, eu cheguei em casa... A minha cabeça não parava de funcionar. Minha esposa falou assim, quem é esse cara? Deixa eu olhar o Instagram dele. Aí ela olhou pro meu Instagram e falou assim, Rodrigo, esse cara não tem nada a ver com você.
Ele não tem nada a ver com você. E aí ele falou que ele começou a maratonar os vídeos. Falou, cara, é um vídeo melhor que o outro, tal. Putz, ele é assim mesmo, tal. E ele ficou alucinado, assim. E é muito difícil uma pessoa mudar. E qual que é o insight que eu dou para o Rodrigo, para o Johnny, para Tassi, para o Vitor, para todos que estão aqui, independente se você é empresário ou não? Você precisa chamar a atenção das pessoas. A gente estava falando isso no almoço também aqui em casa, que não adianta a gente fazer as coisas iguais todo mundo faz. A gente fala, e eu já ouvi muitas vezes, fala assim, pô, Johnny, isso é muito exagerado. Você faz um monte de coisa. Porra, eu acho que é um exagero mesmo, né? Poxa, um evento para 2.500 pessoas, 600 pessoas, um cruzeiro, um Oscar, uma missão nos Estados Unidos e tudo que ainda vai acontecer é exagero. Ninguém consegue ter a coragem que eu tenho para fazer isso. Só que isso dentro do meu contexto, no seu contexto, a coragem que você está tendo, se bobear, é maior ainda do que a minha coragem. Porque você se destravou, você... E essa é a mensagem que a galera tem que se conectar. Fala, cara, eu sou um Rodrigo. Eu sou um cara que era o Rodrigo do passado, que olhava uma pessoa e falava assim, ai, que papo de coach. Ai, ele quer me vender alguma coisa. E lá na palestra eu falei um negócio que eu nem lembro se você lembra. Eu falei, pô, gente, eu sou assim hoje um cara. Eu já fui esse cara que eu critico, mas hoje eu sou assim. Se eu entro numa loja e um cara tá me vendendo um docinho, eu quero entender o que ele tá pensando para me vender. Quando eu vou numa loja, vou provar uma roupa... Você já viram algum vendedor aqui, galera? Comenta aí. Você já viram algum vendedor aqui, quando você entrou para comprar alguma roupa, que ele falou assim, nossa, essa roupa não ficou bem em você. Toda roupa que você coloca, o cara fala, nossa, moleque, você tá bonito pra caramba, né? O cara elogia pra te cativar, né? Mas eu quero entender a cabeça do cara. E é o que eu falo. Você tá num evento, você fala, ai meu Deus, que saco, esse cara vem me vender de novo. Eu não sou assim, eu era assim. Eu tô atento, olhando pra ele, pra ver o que ele vai falar, o que ele vai fazer. Porque pra uma mente preparada, tudo é aula. Exatamente. É aula. Então assim, se eu tô aqui falando no podcast com você, cara, eu tô aprendendo com você, você tá aprendendo comigo. Então a gente tá aprendendo com novas pessoas vindo aqui. Cara, você tem que estar o tempo todo em alerta, entendendo o que as pessoas pensam. Pô, se esse cara tá me vendendo, deixa eu ver. Deixa eu ver que tá me vendendo, porque quem acredita em vendas, acredita em transformação e não em manipulação. Acredita em influência positiva, não em manipulação. Porque se você não acredita nisso, se você falar, ai meu Deus, que saco, sabe por que você acha isso? Porque o seu serviço deve ser uma merda e você acha que você está manipulando as outras pessoas. Mas quando você acredita em você e naquilo que você vende, você acredita na transformação. E toda vez que uma pessoa vai te vender, você não acredita que ela está te manipulando, você acredita que ela está tentando te influenciar de alguma forma positiva. Então, cara, a sua história é muito legal. Eu falo que é só o começo. Eu não tô... Talvez eu não tô nem treinando a habilidade que você já tem. Eu só tô talvez te destravando o seu potencial ou fazendo você mesmo acreditar naquilo que você pode. Que é quando eu conheci o Rodrigo, e agora, né, pô, Rodrigo me enalteceu pra caramba, mas primeiro me zoou também. E eu sou um treinador que eu gosto, e gosto de ser treinado e gosto de falar também. Quando ele fez o primeiro vídeo do Fire, eu falei assim, Rodrigão, cara, que vídeo sensacional. Ele mandou um vídeo lá, por quê? Porque eu sabia da deficiência, da dificuldade dele, que era passada, que agora ele tá mandando bem pra caramba, em fazer o vídeo. Falei, cara, seu vídeo ficou sensacional, até o final, lembra? Lembro. O final, você tava assim, ó. Porque eu falei assim, pô, Rodrigão, cara, você falou mó bem, comunicando, bonitão, luz top, fundo legal, falou bem da empresa aí no final. Então, eu acho que eu vou estar aqui mais pra aprender do que pra contribuir, porque eu não sou tão grande assim e tal. Nossa, mano, você tava subindo na estratosfera, de repente o foguete começou a cair de bico. E aí eu falei isso pra ele, ele falou assim, você tem razão, eu não posso me diminuir. Muitas vezes você que tá ouvindo aí, você não pode se diminuir. Nunca. Você é maior do que muita gente, que é aquela verdade, não é papinho. Tem muita gente na minha empresa muito melhor do que eu. Tinha muita gente sentada ali melhor do que eu. Só que as pessoas elas demoram para entender o jogo por trás do jogo. O jogo por trás do jogo não é o jogo que todo mundo faz. É o jogo que ninguém está disposto a fazer. E aí esse jogo por trás do jogo é o jogo que você sai da sua zona de conforto, sai da média das pessoas que estão do seu lado e você começa a prosperar e começa a crescer. Cara, a sua história é sensacional. Eu queria, na verdade, que os meus pais que estão nos Estados Unidos estivessem aqui, porque eles ouviram o seu áudio que você me mandou e eles ficaram muito felizes. Falaram, poxa, eu queria conhecer o Rodrigo. Porque essa transformação, Rodrigo, e não é só porque você está enaltecendo nosso trabalho, mas ela é muito difícil acontecer. Porque dessa velocidade que aconteceu é muito difícil. Talvez as pessoas até mudem, gotejando em doses homeopáticas, né, como se fala. Gotejando na cabeça dela em algumas ideias. Mas do jeito que você mudou, irmão,
se você acelerar do jeito que você acelerou essa mudança nos próximos meses, as pessoas já não estão te parando, ninguém vai te parar. Você vai fazer evento, você vai estar na rede social, você vai estar subindo no palco. Você lembra que eu falei? Eu falei o seguinte, eu sempre falo, o mercado contábil não é um pódio com primeiro, segundo, terceiro lugar, é um palco. Você tem que olhar pro Johnny, lembra disso? Você tem que olhar pro Johnny no palco e falar assim, eu não quero o lugar do Johnny. Eu não quero o lugar do Serac, eu quero o meu lugar ao lado do Johnny. Eu posso ser uma potência, o Rodrigo tem 300 e poucos clientes, olha o ecossistema que ele tem, que ele pode ainda proporcionar mais soluções. Ele tem um ecossistema grande, mas por que ele não tem 3 mil? Por que ele não tem 3 mil clientes? Ele pode ter 3 mil clientes. Qual é a expertise que ele quer e que ele tem? Só que ele tem que estar preparado ao crescimento. Tem que preparar aos clientes que talvez hoje, por ele ser tão bom no que ele faz, ele não tem problema. Mas no crescimento ele vai ser acionado, ele vai ser testado, ele vai ser desafiado. As coisas não vão sair do jeito muitas vezes que ele quer. Mas ele vai estar com quem? Com quem falou para ele, Rodrigo, é normal, irmão. Vai acontecer. Não se desespera. Faz isso, vai acontecer. Porque é isso que falta às vezes na nossa vida, Rodrigo, é referência. Pessoas que estão à nossa frente. Eu tenho certeza que está na minha frente em muitas coisas. Falando em à frente, eu queria que você falasse um pouco sobre espiritualidade. Por que você hoje se apega tanto às decisões, a Deus? Inclusive você contou, uma das decisões de estar aqui foi por ele, né? E o que foi a virada de chave? Você sempre foi assim? Aconteceu alguma coisa na sua vida, na sua história, para que você se tornasse uma pessoa tão temente a Deus? Não, eu agradeço. Tem duas pessoas assim que me fez estar com Deus. Primeiro é minha mãe. Minha mãe, em momentos que eu estava muita depressão, a minha mãe me apresentou Deus e eu entendi o que era a grandiosidade de Deus. Mas até então eu era aquele que acreditava, mas não acreditava. E eu era uma pessoa que eu jamais imaginei casar, jamais imaginei ser empresário, jamais imaginei ser alguém, até porque me disseram quando era pequeno. Mas a minha mãe sempre confiou em mim, ela sempre ajoelhou. Minha mãe deixou de fumar, porque ela falou, eu vou entregar o cigarro para Deus para que você tenha uma vida reta. E Deus me deu um presente que eu acho que é o meu maior presente, eu falo isso para a Fabiana, que eu amo mais minha esposa do que meus filhos. E eu falo isso para os meus filhos, porque eu falei, vocês vão embora, ela vai ficar. Eu tenho 4 filhos. E a Fabiana, quando Deus me apresenta ela, eu estava num retiro, tinha 20 mil pessoas. Quem estava pregando virou e falou assim, hoje Deus está te dando a maior preciosidade dele. A Fabiana era missionária de comunidade de vida, ela morava numa comunidade, imagina, 20 mil pessoas, na minha visão enxerguei ela. E eu cheguei nela, falei, eu vou casar com você. Ela falou que esse cara é louco. 6 meses depois eu estava com ela no altar. Que legal. E ela sempre me ensinou 2 coisas muito importantes que eu acho que levam para a sua vida. Primeira, amor é decisão. Segundo, família é a base de tudo. E a Fabiana nunca me desamparou. Nos momentos, olha, ela ficou sozinha numa cirurgia de alto grau, porque ela sabia que eu ia conhecer esse cara. E ela sempre foi meu alicerce em toda a minha vida. São 20 anos de casado. E quando eu falei para ela, avisei ela ontem à noite que eu ia vir para cá. Ela falou, vai ser legal para você. Então, assim, acredito no amor com as pessoas, decida se amar pessoas, e eu decidi amar você. E também tenha sua família como base de tudo, e aí a relação, que é onde a música que eu recebi do Rodrigo fez muito sentido quando eu te conheci, e eu falei para ele que foi a música que veio para mim, porque o Rodrigo me apresentou uma música que chama O Medo Não Vai Me Parar, e eu era uma pessoa muito medrosa, eu tinha muito medo de ir em consequências mais graves, mas quando eu conheci esse aqui, eu entendi o sentido da música. Não, ninguém vai te parar. Aquilo que Deus tem para você, acredita, confia. Deus vai colocar anjo. Só caminha. Então, é o que eu estou fazendo. Então, quando eu sair desse cara, eu sei que eu vou ter um colo ali no Fire se alguma coisa der errada. E ele avisa você na mentoria. E vai dar errado. Vai dar errado. Não pense você que vai dar tudo certo. Mas eu estou saindo que nem um foguete, vamos ali. E cada passo que eu dou é para aquele lá que está em cima, Deus, Jesus Cristo. Sou uma pessoa de muita fé. Graças a minha mãe e minha esposa. Uma salva de palmas. Rodrigo, na reta final agora do nosso podcast, primeiro, produção, arruma uma bola para mim, por favor. Acho que tem uma bola aqui dentro da casinha. Rodrigo, na reta final do nosso podcast, queria entender qual que é a visão de futuro do Rodrigo. Segura aí, só não deixa o Léo arremessar, por favor, porque da última vez ele quase quebrou o set. Vocês não viram ontem. O Léo, eu falei, Léo, manda a bola. Ele quase bateu, quase caiu as coisas, teve que parar.
é um exemplo de pessoas que estão no nosso time, doidas igual o líder. Rodrigo, cara, fala um pouquinho pra mim a visão. Qual é a sua visão daqui? Agora, a galera inclusive tá curiosa aqui, que foi uma transformação tão rápida. Onde você quer chegar daqui 10 anos? Só que eu não quero uma resposta clichê. Eu quero com essas novas habilidades que você está construindo, que você quer construir. Coisas que talvez você nem imaginaria fazer. Eu quero essa resposta do Rodrigo daqui 10 anos, algo bem corajoso mesmo. O que você está se vendo agora nesse novo momento daqui 10 anos? Você vai ter 52 anos, irmão. Eu vou estar com o escritório de no mínimo 3 andares, com mais de 3 mil clientes. Isso eu tenho plena certeza. Eu vou estar buscando isso e eu aprendi com ele essa questão de trazer pessoas com você, desenvolver time, fazer o time acreditar no seu sonho. E é isso que eu estou fazendo com as pessoas que estão do meu lado. E eu falei para meu cunhado, falei para uma prima que está entrando também, quer sonhar junto comigo? Você está junto, você pode voar grande, só entrar no foguete. Porque é isso que ele faz a gente entrar. Então eu tenho certeza, Johnny, que eu vou estar com um escritório de 3 andares, mais de 3 mil clientes. Uou! Uma salva de palmas, pessoal! Mano, caramba, meu irmão, você tá afiado. Não, é sério. Cara, ó, ele tá inclusive com o cunhado dele aqui, né? O outro Rodrigo, né? Seu cunhado. Ele não, é marido da minha sócia. Marido da sócia dele, desculpa. Marido da Camila. Rodrigo, você já viu o cara assim tão corajoso, cara? Então vamos ver se ele é corajoso mesmo. Manda aqui, ó. É menos. Manda uma bola pra cá. Ó, tá vendo? Cara que sabe, é outra história. Ó, eu vou fazer um bate-bola com você e vai ser assim, ó. Eu vou falar uma palavra e você vai responder. Pode responder até uma frase curta, mas o ideal é que você responda uma palavra que significa pra você. Tipo, eu vou falar uma palavra, você fala o que significa pra você. Eu falo outra, falo o que significa pra você, tá? Pode ser? Pode. Pode ser? Então, ó, bota a mão aqui. E aí eu falo uma palavra, você fala o que significa, tá bom? Então vamos lá. Tá preparado? Não, mas vamos lá. Tá animado? Isso não tava nem combinado. Mas... Não, mas não é mesmo pra combinar. Vamos lá, Rodrigão, vem comigo. Saúde. Primeira coisa. Família. Tudo. Trabalho. Necessário. Coragem. Destemido. Chama. Sempre. Fire Club. Emoção e coração. Família. Base de tudo. Deus. O topo da pirâmide. Uma salva de palmas pra ele, valeu, meu amigo. E com esse final, bate-bola final, a gente termina o nosso podcast, ó, arremessando, boa. A gente termina o nosso podcast, segue o Rodrigo nas redes sociais, Rodrigo... Contador CPS. Rodrigo Contador CPS, ele tá fazendo um trabalho incrível na região dele, ele vai fazer um trabalho melhor ainda e vocês vão ouvir muito falar nesse nome, Rodrigo Leite. Não tá de brincadeira, tá trabalhando para ter resultado, quer impactar muita gente e eu tenho certeza que com a sua coragem que você desenvolveu nessas últimas 3 semanas, porque na verdade você sempre foi corajoso, mas estava aí travado em você. Eu costumo dizer que eu conheço muito empresário que eu chamo de leão enjaulado, sabe? O cara é muito bom, só que ele tá ali. Ele tá preso. E aí quando abre, o cara fala, meu irmão, é esse o tamanho do mundo? Então é aqui que eu vou pra cima porque tem muita coisa pra acontecer. Mais uma vez, um podcast incrível, divertido, me diverti demais, Rodrigo. Obrigado por estar com a gente, obrigado por estar próximo, obrigado pelo seu tempo também, Rodrigo, de estar aqui com a gente. E eu quero que você se inscreva no canal, compartilha, deixe seu like, encaminhe esse vídeo para encorajar mais pessoas e tamo junto e chama. Vamos fazer um chama? Aqui em cima, ó. No 1, 2, 3, chama? Bora. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, chama! Uma salva de palmas!